O percentual de gordura baixo é fundamental para que fique visível exatamente a musculatura que está abaixo dessa camada espessa de pururuca. O abdômen definido todo mundo tem. Na verdade, você já nasce com ele definido, você sabia? E normalmente o seu abdômen vai começar a dar as suas caras ali por volta dos seus 12, 10% de gordura. Já vai começar a aparecer. Mas isso vai depender de algumas questões aí ainda. A gente vai conversar durante esse vídeo. Vamos conversar. Então a quarta razão pelo qual seu abdômen não aparece é que você não treina ele um exercício de força. O seu abdômen, ele é igual a qualquer músculo do seu corpo. Se você treina o seu peitoral com séries até quase próximo à falha ou até a própria falha, por que no diacho do seu abdômen você vai fazer diferente? A gente precisa treinar esse cara igual treina todos os outros músculos do corpo, buscando assim o seu aumento de força. E eu já vou te explicar por que é importante que ele fique forte. E 2, o seu aumento de volume. Porque se você desenvolve os gominhos, ele vai ficar mais alto. Se ele ficar mais alto, ele aparece com mais facilidade. Agora, se você tem um abdômen bem esmilinguido, mano, você tem que estar tipo seco que no deserto para aparecer o negócio. Você vai começar a observar agora, quando você vê aí, né, a galera exibindo seus abdômenes no Instagram, aí você vai identificar que tem gente que tem um abdômen maior, e você vê que o sulco dele é mais profundo. Sabe o que é sulco? Sei, é o que eles tomam pra ficar com o abdômen definido. É sulco. Zulus! E tem algumas pessoas que têm o abdômen mais rasinho. Por que é importante esse músculo ele estar forte? Como ele é preso aqui em cima só, aí ele desce tudo isso aqui, ó, solto. Aí ele vai parar lá embaixo. Se ele estiver mais forte, o seu abdômen, a sua parede abdominal, vai ficar mais controlada. Tem que treinar abdômen forte. E se você treina o abdômen forte, a gente vai agora direto para a nossa segunda razão pelo qual o seu abdômen não aparece, que é a progressão de carga. É importante que você treine o seu abdômen também progredindo carga. Não adianta você fazer abdominais com peso só do corpo. Você precisa fazer abdominais que você consegue pôr carga. Eu particularmente gosto bastante das maquinitas de abdômen e também aquele abdominal ajoelhado de frente para a polia, que eu aprendi com o meu grande amigo Kevin Levrone. Se você quer crescer o músculo e continuar crescendo o músculo, você precisa aplicar a progressão. E isso também vale para volume de séries, dá para trabalhar com técnicas avançadas. A questão ela pode ficar muito mais complexa. E se você quiser tudo isso assim, ó, toma! É só você se tornar um aluno nosso do Muscle 60D, porque lá eu faço tudo e ainda coloco todo o meu time de profissionais para te dar suporte. A gente tem personagens, nutricionistas e fisioterapeutas, todo esse time para te dar um baita suporte. E claro, tem várias outras coisas. Eu quero que você conheça o Muscle no link que tá aqui embaixo. Custa menos de R$100 por mês, velho, pra você ter tudo isso aí. Vai lá, porque a progressão é fundamental para a hipertrofia. Agora vamos ao nosso top 6 da lista e eu quero te dizer sobre a amplitude de movimento. Quando você vai treinar bíceps, por exemplo, a amplitude de movimento é importante? Sim. Quando você vai treinar peitoral, a amplitude de movimento é? Importante. A amplitude de movimento é importante para você desenvolver qualquer músculo. É importante a amplitude de movimento até para movimentos de quadril. Então por que quando você vai fazer o abdômen você fica assim, ó? Quando você for fazer o seu abdômen, meu amor, você precisa fazer com uma amplitude de movimento bacana, fazendo com que esse músculo alongue e encurte completamente. Top 3 da lista, porque o seu abdômen tá escondido aí. Quando você chega na academia, você tá mais cansado ou mais descansado, Renezito? Tô mais descansado. Apesar que você tá sempre cansado, né, viado? Porra, capaz da não, mano. Tô cansadão. Se você tá mais descansado, você consegue fazer o exercício com mais intensidade ou menos intensidade? Com mais, você tá mais descansado, você tá com energia. E aí você consegue colocar mais peso, mais intenso. E isso te traz mais resultado ou menos resultado? Mais resultado. Mais resultado. Aí a ciência vem e fala assim, o músculo que você inicia o treino desenvolve mais do que os demais. Não me diga! A ciência precisa dizer para as pessoas começarem a fazer. O músculo que você treina primeiro é aquele músculo que vai desenvolver mais. Você não precisa, entenda,
Não precisa seguir aquela ordem padrão de treino, porque se você seguir a ordem padrão de treino, você vai treinar o abdômen em que momento? Por final do treino. Quando não dá um caô, ainda fala pro professor que vai fazer em casa. E quando a pessoa faz, ela ainda faz de qualquer jeito, porque o abdômen parece que nem faz parte do treino. Não, o abdômen é parte do treino. E quando eu digo priorizar, talvez você consiga começar alguns treinos com ele. Já pensou? Você chegou na academia aqui, ó, relaxadão, da hora, bonito, bacana? Tem abdômen. Depois você faz as outras coisas. Só tem que tomar cuidado, porque o abdômen é um músculo estabilizador do seu tronco. Se você fizer isso, por exemplo, antes de um treino de perna no qual você vai fazer agachamento, pode ser perigoso. É uma estratégia que, se bem utilizada, é supimpa. A quinta coisa que não tá deixando o seu abdômen aparecer, cumprimentar as pessoas, dar bom dia, boa tarde, boa noite, é a falta de conexão mente-músculo. Na sua cabeça, aqui dentro tem um negócio chamado cérebro. Algumas pessoas maior, outras menor. E quando você pensa, você dá mensagem pro seu cérebro, para ela contrair um determinado músculo. Aí ela manda impulsos elétricos, os impulsos eles passam pelo meio das suas costas. Olha que fofo o casal fazendo o avanço de mão dada. Aí passa pela sua medula espinhal, esse choque todo, e ele chega lá no músculo. Esse processo todo a gente chama de unidade motora. Como que você faz para aumentar a quantidade de unidades motoras em um exercício? Isso é possível. E existe áreas da ciência, da fisiologia do exercício que estuda exatamente isso. Você vai começar a trabalhar com uma conexão mente-músculo. O que é isso, Lala? É pensar no diacho do abdômen quando você está treinando. E não ficar pensando em qualquer outra coisa que não é o seu abdômen. Então, a conexão mente-músculo ela é muito importante para você direcionar a contração para onde você quer. Porque os movimentos eles são multiarticulares. E quando você coloca mais do que uma articulação para se movimentar, inexoravelmente você tem mais músculos se movimentando também. Você pode estar fazendo um exercício para abdômen e sentindo mais os músculos flexores do quadril e até o músculo do meio da sua perna. O músculo reto femoral ele participa na flexão de quadril, que, diga-se de passagem, tem no abdominal. Então você pode estar perdendo o trabalho do seu abdômen, deixando esse trabalho ir para outros músculos. Eu entendi errado, então. Sétimo item da nossa lista que tá deixando o seu abdômen escondido é a ausência de cardio. Eu tô falando para você qualquer exercício que você consiga elevar a sua frequência cardíaca. Então você pode estar simplesmente fazendo o que a gente chama aqui, ó, de corrida estacionária. E isso é um exercício cardio. Claro, você não pode fazer só o que eu fiz. Quando você faz cardio, não só você queima caloria, gasta energia durante o cardio, mas também você potencializa as suas mitocôndrias. De forma bem rápida, elas vão te ajudar a queimar a gordura. Então, deixar as mitocôndrias boladonas é um grande caminho pra gente ficar com o abdômen da hora. Quanto de cardio eu faço? Em que momento? Qual a intensidade? Esse vídeo é perfeito pra você. Eu vou te ensinar tudo isso nele. Então, clica aqui now.